Então hoje a gente vai estudar sobre educação cristã, né? E a gente vai refletir um pouco sobre isso. O livro que vocês receberam para ler foi o do Felipe Fontes, né? Educação em casa, na igreja e na escola. Obviamente não dá para estudar o livro todo. Esse é um livro que eu uso no semestre todo, no seminário, né? Para lecionar. Então nós teremos 2 aulas basicamente. Nós vamos dividir em 2 momentos. No primeiro momento nós vamos falar sobre cosmovisão e educação. No segundo momento nós vamos falar sobre educação e cultura. Claro que educação aqui, nós estamos falando de educação cristã, né? Quando nós falamos de educação cristã, nós podemos dividir nesses 3 blocos que o Felipe Fontes divide no seu livro. Em casa, na igreja e na escola. Quando nós falamos de escola, nós falamos de uma escola confessional. O que é uma escola confessional? É uma escola comprometida com a confissão religiosa. Pode ser uma escola protestante, escola católica, escola adventista, né? Então, escolas confessionais são presentes na história da igreja, principalmente na história da Reforma. As igrejas sempre investiram na educação das crianças, não só em termos religiosos, mas em termos intelectuais. Na verdade, a Reforma Protestante, do século XVI, ela também é um despertar da educação no século XVI. Porque a igreja até então não tinha acesso ao texto na sua língua, no vernáculo, né? No caso da Alemanha, o povo não tinha a Bíblia em alemão, o povo só tinha a Bíblia em latim, e o povo não sabia ler em latim. O povo ia para a missa, muitas vezes o padre rezava a missa em latim, e o povo nem entendia nada, e só dizia amém, não sabia nem o que ele estava dizendo. E a Bíblia era do mesmo jeito, somente os sacerdotes tinham o acesso à Escritura. Então, uma das ações de Lutero foi traduzir a Bíblia para a língua alemã. Então essa tradução de Lutero causa uma revolução na gramática alemã. E ela muda muita coisa da realidade alemã. Então não era apenas traduzir a Bíblia para o alemão, para que os alemães lessem. Havia um outro problema. Muitos alemães não sabiam ler. Então o que a igreja tinha que fazer? Ensinar. Para que as pessoas tivessem acesso à Bíblia, para que as pessoas lessem a Bíblia. Então, quando nós chegamos em Genebra, muitos anos depois, com Calvino, por exemplo, há também grandes esforços na criação, principalmente de uma escola teológica para treinar pastores, para que esses pastores treinem suas igrejas. E a gente vai ver assim nas várias fases da história da Reforma, nos puritanos, depois, a igreja sempre preocupada com a educação. Educação em casa, educação na igreja e educação na escola. A educação religiosa em casa, educação religiosa na igreja, educação religiosa na escola. No caso de escolas confessionais. Nós temos um contexto diferente, né, para nós. A maioria dos nossos filhos não estudam em escolas confessionais. Não sei nem se Surubi tem alguma escola protestante confessional. Às vezes surge alguma assim, uma escola evangélica, mas você vai ver lá, tem carnaval, tem lá o Coelhinho da Páscoa, tem lá o São João, Halloween, é uma desgraça. Não tem nada de evangelho, só o nome. Então, às vezes, não se entende o que é uma escola confessional. É uma escola comprometida com os ensinamentos bíblicos, mas que vai ensinar todas as suas disciplinas, matemática, língua portuguesa, geografia, biologia, a partir de uma ótica escriturística. Então, como é que você estuda a biologia a partir de uma ótica confessional? Visto que a biologia, em termos da origem das coisas, vai defender que o evolucionismo darwinista é a corrente majoritária dentro da ciência para explicar a origem do mundo e a origem dos homens. Então, do ponto de vista confessional, numa disciplina dessa, na escola confessional, vai se ensinar o evolucionismo. O professor de biologia numa escola confessional vai ensinar o evolucionismo, mas ele não vai ensinar só o evolucionismo. Ele vai ensinar também o que nós chamamos de design inteligente, que é também uma vertente científica, de pesquisa científica, que tenta demonstrar que existe uma grande mente, um grande arquiteto, um grande desenhista por trás da realidade, da criação. O design inteligente
não tem um compromisso com a fé cristã. É um movimento científico que prova, ou tenta provar, que é impossível que não tenha uma mente por trás criadora de todas as coisas. É um movimento científico, não é um movimento religioso. Apesar de ter vários religiosos envolvidos, cientistas cristãos, judeus, islâmicos, católicos, que estão envolvidos também. Então a escola confessional não vai ensinar só um lado da moeda, ela vai ensinar também o outro lado da moeda, que tem fundamentos teológicos, fundamentos bíblicos, né? Isso tem várias aplicações em várias áreas que não dá para a gente falar hoje, a gente poderia falar numa outra ocasião, aplicando isso de forma mais específica, por exemplo, em outras áreas do conhecimento. Mas nós vamos falar o que o livro fala, o que o livro trabalha, sobre cosmovisão, a relação cosmovisão e educação. Eu vou estender um pouco mais do que o livro fala, vou usar também o material do Heber Campos Júnior, que é um livro que foi lançado recentemente. O título do livro é Amando a Deus no Mundo. Ele é bem pequenininho, fininho assim. Tem uns... Dá para ler numas 600 sentadas. Umas 600 sentadas você lê, né? Mas a letra é grande, é um livro bom, ele escreve muito bem, você não é pesado, não é chato. A leitura não é chata. Então eu vou usar vários princípios que ele usa para falar sobre cosmovisão, né? E aquele livro é importante porque ele aplica cosmovisão à realidade brasileira. Então o que é que a gente vai fazer? Definir o que é cosmovisão, definir o que é educação, e depois a gente vai relacionar a educação com cultura e como a igreja deve se comportar diante disso na sociedade, né? Então a gente vai primeiro fazer essas definições. Antes de a gente começar, de fato nós vamos orar, pedir a bênção de Deus, e então a gente prossegue. Senhor, nós te louvamos nessa ocasião, nessa noite, que bom estar aqui. Que bom poder falar sobre esse assunto, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de refletirmos sobre algo que não é tão comum dentro das igrejas evangélicas, no nosso contexto. Mas que o Senhor traga amadurecimento a estes irmãos, que o Senhor traga a tua bênção, iluminação do teu Espírito Santo, comprometimento com a tua palavra, com o teu reino, para que o Evangelho seja proclamado, que o Evangelho seja vivido, que o Evangelho seja testado pelos homens, e seja visto como a forma mais coerente e racional de entender o mundo, de entender a realidade. O Senhor nos abençoe. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir que Alisson apague as luzes para vocês enxergarem melhor. Não é nenhuma manipulação psicológica não, viu? A luz apagada. É só para vocês... É mais importante que vocês olhem para lá, para a tela, do que para mim. Então, o que é uma cosmovisão? Veja. Numa explicação simples, dá para ver legal? Numa explicação simples, cosmovisão é a forma que vemos o mundo, como percebemos, como nos relacionamos com a criação e com as criaturas. Todos temos cosmovisão, seja ela cristã ou não. Nossa cosmovisão pode glorificar a Deus ou não. Cosmovisão também tem a ver com nossas crenças básicas e com nossos amores ou afetos. A cosmovisão guia nossos pensamentos e atitudes. Não é apenas uma questão ligada ao intelecto, à razão. Tem a ver com nossas paixões e motivações. A cosmovisão é a lente pela qual lemos todas as coisas, as interpretamos e as empregamos na vida prática. Então, literalmente, a palavra cosmovisão significa visão de mundo. Mas quando nós usamos essa palavra, não é uma questão física, ótica, quando eu olho para essa parede. A ideia de visão de mundo é a minha percepção, como eu percebo o mundo, como eu interpreto o mundo. Então, a partir da forma que eu interpreto o mundo, eu irei interpretar o que é educação. Por exemplo, para o filósofo da educação, Jean-Jacques Rousseau, veja que todas as ligações que nós vamos fazer aqui, inclusive com teóricos da área da educação, é importante nós analisemos isso teologicamente. Então, para Jean-Jacques Rousseau, o homem é uma tábula rasa. Isso quer dizer que não há nele, de fato, uma espécie de maldade intrínseca. Ele vira pecador, vamos dizer assim, ele não é pecador, né? Então, ele é fruto de uma construção, ou ele pode ser fruto do seu meio. Nós não negamos que alguém pode chegar num estágio da sua vida e ser um tipo de pessoa por causa das experiências passadas.
positivas ou negativas. As experiências estão dentro dos elementos de uma cosmovisão. Mas não podemos descartar a questão do pecado. O homem não é uma tábula rasa que ele se torna pecador. Ele peca porque ele é pecador. Ele peca porque a sua natureza é pecadora. Então, nós podemos enxergar por vários ângulos diferentes a questão da educação relacionada à cosmovisão. Se eu penso em educação pensando que o homem é naturalmente bom, as minhas conclusões sobre a educação serão algumas. Se eu penso que o homem naturalmente é pecador, e ele é caído, e ele necessita da redenção, então a minha forma de pensar a educação é outra. Porque tudo o que eu disser na área da educação é fruto da visão que eu tenho do mundo, da interpretação que eu dou ao mundo. Então, por isso que os cristãos devem refletir sobre a educação, tanto no âmbito de casa, como da igreja, como da escola. Então, nós vamos ver, inicialmente, agora, dois aspectos de uma cosmovisão. Primeiro, o aspecto subjetivo, depois o aspecto objetivo. O que é o aspecto subjetivo? Ele tem a ver com o nosso desejo, com nossas afeições, ou como elas moldam nossa visão de mundo com o que amamos. Seja isso conveniente à fé que professamos ou não. O que quer dizer esse aspecto subjetivo? Que na minha cabeça, eu posso saber o que é o correto, o que é a vontade de Deus, a norma para a minha vida. Esse é o aspecto objetivo. Mas por causa das minhas experiências, por causa dos meus desejos, eu mesmo sabendo racionalmente o que é correto, eu desejo o que é errado, eu faço o que é errado e eu ensino o que é errado. Então isso aqui está em todos nós, no cristão e no não cristão. O cristão também carrega esse aspecto subjetivo de cosmovisão que pode ser e é contra a vontade de Deus, muitas vezes. Por exemplo, quando Paulo fala lá em Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Lembram disso? Mas não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Isso é o elemento subjetivo. Paulo está dizendo, eu sei o que é o correto, mas eu não faço. Eu faço o que é errado, mas não sou eu. É o pecado que está em mim. Então aí nesse texto de Romanos nós vemos esses dois aspectos. Então qual é o desafio da vida cristã? É esse aspecto subjetivo da cosmovisão ser educado pelo aspecto objetivo. E o aspecto objetivo está onde? Está na palavra de Deus. Então tudo que eu penso em relação ao mundo, em relação à educação, deve ser regido pela palavra de Deus. Não deve ser regido por outra questão. Eu acho interessante o seguinte, que às vezes muitos cristãos cresceram na igreja ali, aprendendo, escola dominical, culto, doutrina, sei que lá. E aí vai para a faculdade, vai estudar sociologia, vai estudar pedagogia, vai estudar qualquer outro curso de licenciatura. E ele começa, ou ela começa, a ler o evangelho pelas lentes do seu curso. Ela começa a interpretar, ou ele começa a interpretar o evangelho pelos conceitos da sociologia, pelos conceitos da pedagogia, pelos conceitos da filosofia, não é? Ou de outra ciência social. É o contrário. O cristão deve interpretar o seu campo de estudo intelectual, de formação, através das lentes do evangelho. O evangelho é o óculos para que eu enxergue corretamente as coisas. Então o evangelho é o prumo, é o termômetro, é através dele que eu leio todas as coisas. Isso é ter cosmovisão cristã. Então, pode acontecer de um cristão, em vários aspectos, ter uma cosmovisão não cristã? Pode. A gente já falou isso aqui, eu acho, na escola dominical, né, que a gente teve aqui, eu tive aqui, falando sobre cosmovisão. É possível um cristão genuíno, salvo, ter, em algum aspecto, alguma visão de mundo que seja distorcida do evangelho. Por quê? Porque o elemento subjetivo da sua cosmovisão está sendo maior que o elemento objetivo. Ou seja, o seu gosto, a sua preferência é maior do que o que Deus disse. E a gente vai ver como é que isso se dá na prática muitas vezes. Então a gente vai ver aqui 6 elementos de uma cosmovisão. Primeiro elemento, o elemento constitutivo. Esse elemento é composto por pressuposições. Pressuposição é uma certeza prévia que não tem demonstração, não tem prova. Todos temos pressuposição. Então, o que é uma pressuposição? É você ter uma certeza por causa de uma crença.
E aquilo não tem prova. Então, como você prova cientificamente a existência de Deus, do ponto de vista científico, de colocar Deus no microscópio, investigar e dizer realmente existe? Não é possível fazer isso. Existe um tipo de investigação intelectual, filosófica a respeito da existência de Deus, que é possível você provar. Mas você não consegue investigar Deus como você investiga um ser humano, um animal, como você investiga a terra, a mesa, uma madeira, um vidro. Você não tem como investigar empiricamente Deus, colocar Deus no microscópio e investigá-lo. Então você tem uma pressuposição, Deus existe. Quando o Gênesis começa, no capítulo 1, veja que não há preocupação do autor, inspirado, em provar a existência de Deus. A Escritura, na verdade, não está preocupada em provar que Deus existe. Por quê? Porque tem uma pressuposição por trás ou antes de Gênesis 1:1. Qual é a pressuposição? Deus existe. Deus existe. Né? Então esse é o primeiro elemento em uma cosmovisão que todas as pessoas têm. Pressuposição. Segundo elemento, elemento fundamental. Esse elemento fala do comprometimento do coração. Há coisas que fazemos ou pensamos como fruto da afeição que temos por elas. É um compromisso emocional, afetivo. Então, às vezes, as pessoas... Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa está numa igreja infiel, com um pregador infiel, com um evangelho falso. E essa pessoa descobre isso. Vamos dizer que ela ouviu aí um pregador famoso da internet, Augusto Nicodemos, Hernandes Lopes, Alisson Arruda. E aí ela descobre o evangelho genuíno. Mas, rapaz, eu estou num lugar de mandelado. Está errado isso aqui. Então o que é que essa pessoa faz? Antes de falar o que ela faz, ela olha para o lado. Naquela igreja está a mãe dela, o pai dela, os irmãos dela, o marido dela, os filhos dela. E se ela diz assim, vou sair, é um rompimento familiar e social com amigos, não é? Existem amigos ali da vida toda. Então, por que muitas pessoas, muitas vezes, não deixam essas igrejas infiéis? Por causa disso. Por causa desse elemento fundamental. É um elemento emotivo. Então, eu sei que está errado, mas eu não posso sair porque tem pessoas que eu amo e se eu sair, eu vou feri-las. Mesmo sabendo de o que está acontecendo aqui é contra a vontade de Deus e o que está sendo pregado aqui é contrário ao que Deus diz na sua palavra. Então, esse elemento fundamental, ele pode operar na nossa cosmovisão de forma positiva e de forma negativa. Ele pode operar a favor da vontade de Deus ou contra a vontade de Deus. Então, o próximo elemento é o pré-científico, que é o compromisso religioso antes de qualquer atividade cognitiva. É uma questão epistemológica muito ligada às pressuposições. Epistemologia está relacionada ao conhecimento. Então, uma cosmovisão também é formada por um elemento religioso. Então, as pessoas têm vários elementos religiosos na cabeça. Ela pode achar que está muito certa religiosamente de um fato, porque ela deduz assim. Eu me lembro de uma vez, dando uma aula de discipulado, um aluno discipulado disse assim, pastor, eu não creio que a minha mãe esteja no inferno. Ela nunca foi crente. Ela não cria em Deus. Ela odiava a crente, mas ela era uma mulher muito boa. Ela era muito carinhosa com os filhos. Ela dedicou a vida aos filhos. Não é possível, não. A minha mãe está no céu. Então veja que essa é uma compreensão religiosa de um cristão que não tem nenhum fundamento na Bíblia. É uma questão puramente emocional. Tipo, eu não posso aceitar que a minha mãezinha foi para o inferno só porque ela não era crente. É algo muito pesado para uma pessoa lidar com isso, de pensar que aquela pessoa tão querida e amada que ela tinha foi embora e ela não está no melhor lugar que ela poderia estar. Então, esse é um tipo de visão religiosa que não está amparada pela Escritura, não está baseada na Escritura. Então, muitos crentes carregam esse tipo de compreensão, ou do tipo aquela pessoa ou aquele irmão que perdeu, aquela mulher que perdeu um filho, mas ela acredita que de noite o filho dela está lá no quarto.
E aquela mulher é crente. Não, eu sinto a presença do meu filho. Eu sinto o cheiro do meu filho. Cheiro é espiritismo, né? Cheiro é espiritismo. Obviamente o filho dela não está lá. São questões psicológicas. Mas ela cria uma expectativa com base nesse elemento religioso que não está amparado pela Escritura. Então todas as pessoas também têm essa compreensão dentro da sua cosmovisão. Próximo elemento é o elemento interpretativo, é a lente hermenêutica. Hermenêutica é a forma que a gente interpreta as coisas, né? Vocês já tiveram aula de hermenêutica. O óculos pelo qual vemos as coisas e lemos a realidade. Então, às vezes, a gente interpreta uma coisa de um jeito por conta de experiências que nós tivemos. Tem outro elemento aqui que é o experiencial, né? Que é relacionado à experiência. Por exemplo, você um dia estava andando na rua e você foi assaltado em determinada rua. Ali levaram seu celular. E naquele dia estava chovendo. E naquele dia tinha um homem do outro lado da rua com uma bicicleta daquela de carga. E naquele dia tinha lá um caminhão de caçamba na frente da bicicleta de carga. 6 meses depois você passa naquela rua de novo. Sozinho. Tem uma bicicleta de carga do outro lado. Um caminhão e começa a chover. E uma pessoa está andando atrás de você já 2 ruas. E essa pessoa manda você parar. Para aí um pouquinho, me espera aí. O que é que você faz? Ou corre, né? Por que você faz isso? Vai passar o filme na sua cabeça. Hoje foi desse jeito aqui. Parece um déjà vu, né? Foi desse jeito, mas estava acontecendo desse jeito. Então, isso piora, do tipo, todas as vezes que estiver chovendo eu não saio de casa, porque eu fui assaltado quando eu saí quando estava chovendo. E se eu ver uma bicicleta de carga, eu saio logo correndo, porque todas as vezes que eu ver isso aí vai dar alguma coisa errada. E aí, isso é onde se desenvolve a superstição. Então, todas as vezes que eu fizer isso aqui, vai dar errado, ou vai dar certo, né? Então, esse também é um dos elementos. Depois nós temos o elemento normativo. Esse elemento revela as inconsistências da cosmovisão. Nesse elemento se revela o choque de cosmovisões que o indivíduo tem. Ou seja, você sabe que fazer determinada coisa no trabalho é errado, mas você sabe que se você fizer aquilo que é errado, você vai se livrar de um problema. Esse é o choque de cosmovisão. Eu sei o que eu devo fazer, mas se eu fizer o que eu devo fazer, eu vou ter um problema. E o que é que eu faço? Eu faço o que eu não devo, ou eu minto, ou eu adultero alguma questão aqui no meu trabalho, só para que eu não tenha problema. Então, o cristão vai enfrentar esse conflito de cosmovisões. Ele sabe o que é certo fazer, mas ele sabe que fazer o que é certo tem um custo muito alto. E ele pode se prejudicar. Uma vez dando aula sobre cosmovisão, uma aluna me perguntou, pastor, se eu trabalhei numa repartição pública e eu tinha que adulterar números de relatórios da prefeitura, de gastos, né? Isso é um fenômeno, isso não acontece geralmente nas cidades. Acho que aqui em Surubim não tem isso não, só tem, não vou dizer nem Santa Cruz, qualquer um lugar lá, sei lá, com Xixola, algum lugar assim. Aí ela fez a minha pergunta, a pergunta difícil, né? Para ela, né? Para mim foi muito fácil responder. Ela disse, era para fazer o quê? Eu disse, não adulterar. E aí eu perdi meu emprego, isso eu sei. E eu ia ficar sem emprego? Eu disse, era. E a minha família? Aí é com Deus. Agora, ser cristão é sempre pagar um preço por obedecer a Deus. Quem disse que ser cristão vai ser fácil? Quem disse que você sempre vai ter escolhas simples diante de você? Mas isso aqui é muito fácil de resolver. Quem disse que você sempre vai ganhar sendo cristão? Há muitos momentos você vai perder. Mas perdendo, fazendo a vontade de Deus, é ganhar, é ganhar. Então ela entrou em parafuso, porque ela disse, então eu pequei, porque eu adulterei, eu disse, pecou.
Pecou. Mas o pecado não era do chefe, não, era dele e seu. Dele e seu. Como é que a pessoa vai dizer diante de Deus? Eu pequei por causa de fulano. Ele mandou e eu fiz. Aí Deus vai olhar e vai dizer assim, quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Fulano, né? Não é? Próximo elemento é o elemento aprendiz. Está relacionado à questão empírica ou à experiência. Esse elemento revela-se também moldando a visão de mundo que uma pessoa tem. Veja como esse elemento é extremamente complexo. Porque ele está relacionado também às emoções e às experiências boas e ruins que uma pessoa teve. É um elemento psicológico da cosmovisão. Então, por exemplo, veja só como isso molda a cosmovisão das pessoas. Vamos um caso hipotético, que acontece, mas vou usar como hipótese. Uma moça tem 3 irmãs. Vamos dizer que ela tenha hoje 10 anos de idade. Uma menina, né? 10 anos de idade. O seu pai abandona sua mãe e vai embora. E a sua mãe fica com 4 filhas pequenas para criar. Ela vê a sua mãe trabalhando muito para manter as coisas. Essa família é crente. A mãe é crente e as filhas são crentes. Deus vai abençoando a sua mãe. Essa irmã vai construindo um patrimônio. Vamos dizer que ela adquira casas, imóveis, abra empresas. E Deus vai abençoando a vida financeira dela. E depois de alguns anos, essa irmã está rica. Quando seu marido a deixou, ela era extremamente pobre. Mas depois de vários anos, essa irmã está rica. E essa menina de 10 anos cresceu, ela é a filha mais velha, agora chegou o momento dela se casar. Então, vendo a experiência de sua mãe, ela se casa. Ouviu o evangelho, ouviu o aconselhamento do pastor, ouviu a pregação na cerimônia de casamento. Mas no casamento, eles precisam tomar uma decisão. E ela discorda do marido na decisão dele. E aí ele diz, vai ser assim. Aí ela diz, não vai ser não. Porque eu não vou ser submissa a homem nenhum. Porque a minha mãe foi abandonada pelo meu pai. E eu não quero viver o que minha mãe viveu. Então, homem nenhum está sob minha vontade. Eu vou fazer o que eu quero. E você não vai fazer não. Das duas, uma. Ou esse camarada diz, vai ser assim. Ou ele baixa a cabeça e vai fazendo como ela deseja para salvar o casamento. O tempo vai se passando, essa crise vai aumentando, esse rapaz diz, tem que conversar com o pastor, porque eu não estou aguentando mais não, essa tua postura não. E aí, o pastor conversa com ele primeiro, escuta as queixas e vai conversar com ela. Diz, olha, seu marido disse isso, isso, isso. Que você é assim, assim, assim. É verdade? Ela diz, é verdade. Ele não manda em mim não. Mas não é uma questão de mandar, é você tem que se submeter, ele é o líder. Não, não vou não, a líder sou eu. A líder sou eu, pastor. Mas você entende o que a Escritura diz sobre a submissão da esposa? Entendo. Você crê que a Escritura está falando a verdade? Creio. E por que você não se submete? Porque eu sei que minha mãe passou. Você percebe como está operando na mente dessa moça o elemento objetivo e subjetivo? Do tipo, eu sei o que é a verdade que Deus quer, mas a experiência que minha mãe viveu, eu não quero não viver não. Então eu não vou me submeter como minha mãe se submeteu. Então, essa moça vem de um contexto também que a sua mãe tomou a frente de tudo, foi líder de tudo e coisa dessa natureza. Aí já tem outro caso. Mesmo caso de abandono, agora com um homem. O pai foi embora, a mãe tomou a frente de tudo, ela era líder de tudo, e ela tinha ali um filho homem e duas filhas. Esse rapaz foi liderado por sua mãe toda a sua vida. E a sua mãe, por conta de muita pressão, em sustentar a casa, em criar os filhos, se tornou uma mulher rígida, dura e muitas vezes controladora, por conta da experiência amarga que ela teve de abandono. Então o menino cresce e se torna homem com essa experiência controladora da mãe, a mãe controlando ele. Então um dia ele se casa e ele tem que tomar uma decisão. A esposa dele teve uma criação cristã, num lar cristão, foi educada a ser uma mulher cristã, e se tem que tomar uma decisão.
E aí ele diz, eu faço o quê? Aí ela diz, a decisão é sua. Mas eu preciso que você diga alguma coisa. Porque senão eu não vou conseguir decidir, não. E ela diz, você tem que tomar decisão. Eu posso lhe aconselhar, mas a decisão é sua. Ele disse, não, eu quero que você tome a frente. Eu quero que você faça. Eu quero que você lidere. Esse rapaz é crente. Essa moça também. Às vezes, por força da circunstância, em alguns casos, essa moça assume a liderança. Mas chega um momento que ela pipoca. Já viu uma panela de pressão estourando? Pronto. Ela estoura. Porque não é natural que ela permaneça sendo líder do casamento a vida toda. Ele deve ser. Ela deve ser sua auxiliadora. Agora, ele não deve ser um líder só com o nome de líder, né? Quem manda sou eu e faz tudo errado. Tá perdido, né? Deve ser um homem sábio guiando sua família. Então, os dois vão conversar com o pastor. E o pastor conversa com esse rapaz. Diz, você tem que ser líder. Mas espera aí, como foi sua criação? Ah, pastor, foi assim, meu pai abandonou minha mãe e tal, não sei o que. Então, eu sou acostumado com a liderança feminina sobre mim, por causa do contexto da minha casa. Você percebe que a experiência dele, como filho, sem a figura do pai, como líder, da mãe, por uma necessidade, porque o pai abandonou, a mãe precisava ser líder mesmo, mas aquele não era o modelo ideal, mas ele assimilou aquilo como ideal para a sua vida. Mas a sua esposa, que teve uma formação de cosmovisão diferente da dele, entrou em conflito. Aí você entende muitos conflitos de um casamento. Não é? Daquele rapazinho, menininho, que não teve brinquedo nenhum, porque os pais não davam, e aí quando ele casa, ele acha que agora ele tem dinheiro para comprar o brinquedo todo dele. Aí a mulher entra em parafuso, né? Porque ele quer comprar videogame, ele quer comprar não sei o quê. E ele compra a coleçãozinha de carro. E não se vai. E o bonequinho. Eita, bicho, besta. Se tiver dinheiro, não. Mas se ele não tiver dinheiro, estiver gastando com isso. E a mulher vai endoidando, né? Mas rapaz. Minha conta, paga essa conta. Não paguei, não. Fizesse o quê? Comprei um jogo de videogame. Aí na mesma hora o cara da Celp bate. Ó, eu vim cortar aqui, Dona Maria, sua conta aqui. Aí, meu amigo, ele deve dar uma carreira, porque o boi vai correr atrás dele, brabo. Então, muitos casamentos entram em conflitos por causa dessa questão da experiência formadora da cosmovisão. E até que eles entendam isso, não é? É difícil. Precisam ter orientação para compreender isso. Então, cosmovisão é uma coisa extremamente complicada. Então, o Heber Campos Júnior diz o seguinte, definindo, né, cosmovisão. É um conjunto de pressupostos e premissas de vida que carregamos em nosso mais íntimo, com um apego tal que esse sistema de crenças norteia todo o nosso engajamento com o mundo, proporcionando a leitura que fazemos da realidade e as bases para as nossas ações e reações ao que a realidade nos traz, sem, contudo, deixar de ser moldado por fatores externos, que são interiorizados por diferentes processos de apropriação. Então agora a gente começa a relacionar cosmovisão com educação. Esse senhor simpático, chamado John Rushduni, foi um filósofo cristão que produziu muita coisa na área da educação cristã, norte-americano. Ele define da seguinte forma a educação. Lê-se uma definição dicionarizada do termo educação: comunicação ou aquisição de conhecimento, habilidade ou disciplina de caráter. Assim, a função da educação é ensinar às pessoas os valores básicos de uma cultura. Essa é uma tarefa religiosa e negável. O que é que Rushduni está dizendo? Toda educação tem uma fundamentação religiosa. Toda educação. Então, se uma criança chega na escola e escuta que o mundo é produto de uma grande explosão e que os homens evoluíram, não é? Eles não foram criados, eles evoluíram, eles vieram do macaco, né? Então, a cosmovisão dessa criança é moldada nesse aspecto e a sua religiosidade também. Alguém já disse o seguinte: o ateu é muito incoerente, porque quando ele está muito cansado em um dia de trabalho, ele diz, hoje eu estou só o pó. Não era para ele dizer isso, era para ele dizer, hoje eu estou só o macaco. Porque se ele diz, eu estou só o pó, ele está fazendo referência a Gênesis, né? Ele diz, hoje eu estou só o macaco. Então, Rushduni defende nos seus livros que toda educação, todo processo educativo tem uma finalidade religiosa, sempre.
sempre tem uma finalidade religiosa. Então daí você vê a importância do papel dos pais na educação. Aí entra a questão da educação doméstica, que não é apenas uma educação religiosa, é também uma educação intelectual. Então, se a criança está na frente da televisão assistindo um desenho, que esse desenho pelo menos seja educativo. Esses dias meu filho estava assistindo um desenho que ele gosta no YouTube. Aí toda vez que ele assistia, começava uma música que eu sentia mal com aquele negócio ali. Mas eu nunca tinha escutado a música toda. Eu sempre trocava. Acho que era a roupa da mulher, roupa feiosa danada, ela toda de vermelho. Que negócio esculhambado. Mas eu nunca escutava aquela música. Sempre passava, sempre mudava. Aí teve um dia que chegou nessa música, o YouTube vai sugerindo, né, vídeos. Eu vou escutar essa música. No final, já na última parte, eu acho que no último minuto da música, os últimos 30 segundos, falava sobre o diabo. Agora, toda a ilustração do vídeo é a coisa mais boba do mundo. O pai e a mãe olham para aquilo ali, não tem nada demais não. Deixa ele assistir, deixa aí passando os vídeos do YouTube aí. Ele vai assistindo. Aí daqui a pouco a criança está cantando e quando ela vai cantando e vai memorizando aquilo ali. E aquela mensagem vai tomando forma dentro dela. Não é? O canto, a música é uma forma educativa muito poderosa. É mais fácil você se lembrar que você cantou no culto do que você ouviu na pregação. Então, se a criança tem contato com os vídeos, que seja educativo, que tenha filtro, para que ela aprenda alguma coisa para o seu crescimento. Se é a coisa mais boba do mundo, se não tem nada, pula, roda, cai, pelo amor de Deus, vai emburrecer a criança. Ela tem que ser alimentada intelectualmente para o seu crescimento, não para o seu emburrecimento. Então, nós vivemos num momento histórico que tanto a educação como as artes têm a missão suprema de emburrecer as criaturas. Esse é o nosso momento na cultura, de emburrecimento das criaturas. Então, a educação em casa é fundamental. Fundamental. Então, você veja só. Eu converso com muitos pais que pensam muito sobre a questão de educação e educam seus filhos de forma híbrida, né, na escola e em casa. E há alguns meses conversando com um pai, ele me dizendo, pastor, a minha filha está tendo muita dificuldade de aprender a ler, já era para ela ler. E eu estou aborrecido com a escola. Porque na idade dela, outras crianças já leem e ela não lê. Eu disse, você faz o seguinte, você em casa, meia hora por dia, começa a fazer umas tarefas com ela. E você faz isso durante 1 mês, 2 meses, e vê como é que ela reage. Tá certo, vou fazer. Fez. 2 meses depois, essa menina já estava lendo algumas palavras. Esse pastor é impressionante. Porque ela consegue já ler algumas palavras. Nesse pouco tempo que eu estou com ela. E eu não tenho tempo assim, eu trabalho muito. Então eu paro com ela às vezes 20 minutos, meia hora, tem dia que eu posso, tem dia que eu não posso. Mas eu vejo a evolução intelectual dela, nesse pouco tempo que eu estou dando a ela. Então, se os pais não acompanham esse desenvolvimento dos filhos, se acha que é normal eles não estarem desenvolvendo, porque estão confiando tudo à escola, eles estão abandonando seus filhos a uma religião pagã. A uma religião pagã. Por que é necessário pensar no desenvolvimento intelectual da criança? Porque isso faz parte da formação natural dela. E vai fazer parte também da sua compreensão do mundo. Mas não é só o desenvolvimento intelectual. Nós temos também o fator religioso. Ela tem que ser ensinada a pensar. Então, quando nós falamos assim, como é que eu preciso trabalhar? Os pais trabalham, os dois, o filho tem que ir para a escola, e nós não temos tempo suficiente para darmos essa educação intelectual a eles, nem a religiosa, né? Então, como é que a gente faz? Veja, a história da educação nos mostra um fator muito interessante lá no período ali da igreja primitiva mesmo, né? Império Romano governando sobre as pessoas, a ideia de que César era Deus, existia já um tipo de atividade escolar, pedagógica naquele período. E muitas crianças iam estudar com pedagogos, né, com professores que estavam a serviço de César.
e aprendiam, crianças cristãs, e aprendiam do seu professor que César, o imperador, era um deus. As crianças aprendiam isso. Então, quando elas chegavam em casa, o que é que os pais faziam? Ensinavam o credo apostólico, ensinavam a palavra de Deus, e ensinavam as crianças a fazer a leitura correta disso que elas estavam vendo lá na escola. A ideia não era só privá-la da escola, a ideia não era privar da escola. A ideia era ensinar a criança a fazer uma leitura crítica daquela realidade ali. E quando essas crianças chegavam na igreja, os pastores também ensinavam, catequizavam. Hoje nós vivemos uma tragédia no nosso tempo, porque os pastores praticamente não têm contato com as crianças da igreja. E eles não sabem ensinar as crianças da igreja. Eu tive um aluno em Recife, que ele era pastor de uma igreja consideravelmente grande, e uma vez a gente estava conversando sobre educação, ele disse: pastor, lá na igreja, para que eu ordene alguém pastor, para que a igreja ordene alguém pastor, ele precisa dar aula às crianças no departamento infantil 2 anos. Os 2 últimos anos de seminário ele dá aula no departamento infantil. Se é coisa interessante, mas por quê? Ele diz: se as crianças entendem ele, a igreja entende. Se as crianças não conseguirem entender, a igreja não vai entender não. Porque se ele conseguir comunicar o evangelho para as crianças, ele tem um poder de comunicação grande para ensinar a igreja. É claro que isso não é critério, né? A Bíblia não diz: ensinarás as crianças 2 anos para depois seres ordenado. A Bíblia não diz isso. Mas é um método interessante, porque as crianças precisam de ensino sólido, de teologia, Bíblia. As crianças precisam disso. Elas não precisam vir para a igreja para ficar brincando. E se tiver algum tipo de brincadeira, que seja pedagógica, que esteja ensinando elas alguma coisa. Não é só chegar lá na salinha, virar o balde de brinquedo, virar a caixa, ficar o tempo todo lá esperando passar o sermão, porque o sermão é muito chato. Então elas têm que ser doutrinadas, ensinadas. Crianças aprendem, elas aprendem a palavra de Deus. Então é preciso que a gente invista nisso também, né? Então, nós lemos aqui ainda, veja, não é fácil definir educação cristã, em parte porque não é fácil definir educação. Etimologicamente, educação vem do latim educare e tem o sentido de criar, alimentar, ter cuidado com, instruir. Popularmente, o termo costuma ser utilizado em 2 sentidos. O primeiro é o de bons costumes. Isso aqui é Felipe Fontes, no seu livro, o livro que vocês leram. Pessoas de fino trato nos relacionamentos são comumente denominadas de educadas, o que revela que o termo educação costuma ser entendido em termos de sabedoria prática e procedimento pessoal. O segundo, tão comum quanto o primeiro, é o de instrução. Isso revela que o termo educação também costuma ser entendido como conhecimento intelectual. Nesse sentido, um sinônimo frequente de educação é cultura. O indivíduo educado frequentemente é chamado de culto. Então ele diz aqui: toda educação é fruto de uma cosmovisão, e toda cosmovisão é fruto de uma religião. Logo, toda educação é dependente de uma postura religiosa, tanto no sentido de que possui compromissos fiduciários relativos à fé, quanto no sentido de que possui um posicionamento necessário sobre Deus, de afirmação ou de negação. Veja, não quero fazer drama não. Vai fazendo drama. Você percebe como é importante que os cristãos se preocupem em fundação de escolas cristãs? Você consegue enxergar isso? Que isso é necessário. Porque, veja, um irmão estava conversando comigo lá em Santa Cruz um tempo desse, né, sobre essa questão, o que eu pensava sobre isso. E da realidade da cidade, realidade econômica, realidade política, realidade em vários aspectos, né? E eu disse a ele o seguinte: veja, se nós tivéssemos aqui uma escola confessional, e essas crianças, desde o maternal, fossem ensinadas sobre o mundo, sobre as disciplinas científicas, a partir de uma visão de Deus. Não é um negócio, não uma coisa fanática, mas uma questão fundamentada. Nós temos material suficiente para isso já no Brasil. Existe um sistema educacional pensado nesses aspectos já no Brasil, que é o sistema Mackenzie de ensino, desenvolvido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então,
imagine que se nós fundássemos uma escola nesses moldes aqui. Daqui a 20 anos, vamos dizer, ou 15 anos, nós teríamos crianças que tiveram uma fundamentação de uma cosmovisão cristã e elas estariam atuando no mercado de trabalho, no cenário político, no cenário da moda, em todos os cenários possíveis de atividade econômica, comercial, social em Santa Cruz. Não vamos calcular que todas essas crianças se tornem cristãs. Muitas delas não serão cristãs, mas elas tiveram uma formação educacional cristã. Como será essa sociedade daqui a 20 anos? Será melhor ou será pior do que nós temos hoje? As crianças aprendendo ideologia de gênero, ateísmo, tudo que não presta, e Deus não existe, que ciência e fé não se discutem, uma coisa fica lá, outra coisa fica cá. Então, como será essa sociedade daqui a 20 anos? Possivelmente, muitos envolvidos na área de moda serão cristãos, então pensarão nesse aspecto de uma forma cristã. Muitos envolvidos na área de economia, gestão, política, pensarão esses aspectos através de uma cosmovisão cristã. Então nós teremos uma sociedade, pelo menos moralmente mais correta, pelo menos do que é hoje. Então pensar numa escola cristã, para a educação cristã escolar, é pensar e contribuir para uma sociedade melhor. A ideia não é que nós temos que recuar, nos esconder e ficar com medo do que está acontecendo no mundo. Às vezes a gente reclama muito do mundo, como ele está, mas a gente não está fazendo nada para ficar diferente. Né? Então nós temos que pensar nesses moldes. Então o Felipe Fontes diz que a educação cristã, na página 28 do seu livro, é a atividade de qualquer agente, famílias, igrejas, escolas, exercida de modo formal ou informal, destinada à formação integral do indivíduo, que se desenvolve a partir da cosmovisão cristã. Então perceba como isso é importante. Isso deve acontecer na escola, isso deve acontecer em casa, isso deve acontecer na igreja. A escola é o fator mais complexo, por não termos escolas cristãs. Então essa atividade de formação religiosa das crianças deve se dar com maior ênfase em casa e na igreja. O que é que acontece? Muitas famílias cristãs, muitas vezes, sequer oram em casa com os filhos. Nem ensinam seus filhos a orarem. Nem oram junto com eles. Ou só manda, ora aí para comer, ora aí. Aí daqui a pouco chega uma altura que o menino vai dizer, por que a senhora não ora? Eu não vejo a senhora orando, não. E diz, viu? Quem tem filho sabe. Mas diz assim, então. Aí o pai e a mãe arretado, cala a boca, quem manda em você sou eu, não falo nada não. É a arma, né? A arma é essa. E se falar apanha? Pronto, aí vai escalar na hora. Ele precisa ver você fazer. Ele precisa ver você orar, ele precisa ver você ler a Bíblia. Ele precisa ver você querer vir para a igreja. Vai para a escola dominical. A senhora não vai não? Não, tem muita coisa para fazer. Então já ele vai dizer, tem muita coisa para fazer, mãe. Vou para a escola dominical para quê? Tem muita coisa para fazer. A senhora vai para a escola dominical? Vou não. Mamãe está cansada hoje, domingo, ela vai ficar dormindo. Amanhã ele vai dizer, mamãe, eu estou cansado. Eu quero ficar em casa. Não quero ir não. Então, ser pai, ser mãe, é ser um educador. Educar os seus filhos a seguir nos caminhos do Senhor. Quando o Provérbios diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando crescer não se desviará dele, não está falando do evangelho não, viu? Está falando do propósito que um pai e uma mãe têm para um filho. O objetivo. Então, qual o seu objetivo para ele? Qual o grande problema da educação no contexto evangélico, vamos dizer assim? Às vezes um pai e uma mãe educa o seu filho para ser um médico, educa o seu filho para ser um engenheiro, educa os seus filhos para ser, sei lá, um gerente de banco, para ser um artista, para ser um jogador de futebol, mas não educa seus filhos para serem cristãos primeiro. Então, se você educa a criança para ser médico, jogador de futebol, artista, se quer lá, cantar no The Voice, essas coisas, você não está fazendo nada. Você não está fazendo nada. Você está enchendo um celeiro de palha, assim. De palha, só palha. Que ele seja médico, que ele seja engenheiro, sei lá, que ele seja cantor, que ele seja um artista, mas que ele seja cristão primeiro. Que ele aprenda a viver como cristão primeiro. Porque se ele aprende a viver como cristão, ele vai ser
um médico cristão, ele vai ser um engenheiro cristão, ele vai ser um artista cristão. Ele vai glorificar a Deus em todas essas áreas. E a gente precisa glorificar a Deus em todas essas áreas. Veja que a nossa cosmovisão é tão fraca. Por exemplo, quantos cineastas você conhece que são profundamente comprometidos com o Evangelho? Deve ter, né? Mas eu mesmo não sei. Quantos documentaristas você conhece são profundamente comprometidos com o Evangelho e prestam um serviço relevante à sociedade, não só no sentido de ficar fazendo documentário religioso, mas coisas importantes para a sociedade, mas aquela pessoa tem um compromisso com o Evangelho. Nós não conhecemos. Nós não conhecemos. Por quê? Porque a nossa limitação de entendimento, de educação para essas pessoas na igreja, começando com as crianças, é muito fraca, a nossa compreensão é muito fraca. E aí eu lembro que eu fui pregar numa igreja uma vez, aí o pastor disse assim, até eu pregar, agora a gente vai ter a salinha, a gente vai orar pelas crianças. Aí vem as crianças todinhas, né? Aí orou, aí daqui a pouco saiu as crianças gritando, bora brincar, bora brincar! Meu amigo. Fogo, né? Era um momento de ensinar as crianças ali. Eu não sou contra não, o funcionamento do departamento infantil na hora da mensagem, contanto que ele seja extremamente pedagógico. Que ensine a criança ali a palavra de Deus e prepare ela para o culto o quanto antes. Esse negócio de uma salinha para um menininho de 12 anos. Peraí, mano. 12 anos? Não tem sentido um negócio desse. Não, porque 12 anos não entende nada ainda, né? Manda ele resolver uma conta matemática para ver se ele não resolve. Aí entender a pregação ele não entende. É claro que entende. Obviamente o pregador também deve estar consciente de que ele está falando também para crianças, né? Lá na igreja, esses dias, um rapazinho, vai fazer 4 anos. Depois da pregação, ele veio me entregar um papel. Ele disse, isso aqui é a sua pregação. Eu desenhei a sua pregação. Ele fez a cruz, apontou a mensagem de redenção, a escritura. Então veja que aquela criança estava compreendendo, não tudo, mas boa parte da mensagem que estava sendo exposta ali. Veja, eu postei uma coisa ontem no meu Instagram. Ontem foi o dia do pastor congregacional. Aí, dia 1 foi o dia de aniversário da minha ordenação ao ministério. E naquele post eu agradeci a Deus por mais um ano trabalhando no trabalho do Senhor, na igreja e tudo mais. E aí uma irmã lá de Recife comentou. O nome dela é Mônica. Essa irmã foi minha professora de escola dominical quando eu era criança e quando eu era adolescente. E ela disse no seu comentário, eu estava olhando aqui minhas lembranças e encontrei uma atividade que eu fiz com os adolescentes e que você estava na sala na época. E que você dizia na atividade que você queria dedicar sua vida a ensinar a palavra de Deus. Hoje, conversando comigo, ela disse que encontrou outras atividades. Uma da minha esposa e de outros irmãos que hoje são mais velhos, na época eram crianças, que falavam naquela atividade desejo de se envolver na obra de Deus. E todos aqueles que falaram isso, hoje são envolvidos com a obra do Senhor, de alguma forma. Então algo me levou a refletir sobre aquela conversa e sobre aquele comentário daquela irmã. Veja, quando nós ensinamos crianças a palavra de Deus, nós podemos estar ensinando a uma pessoa que será, humanamente falando, né, mas colocada por Deus, muito importante na sociedade. Nós não sabemos a quem nós estamos ensinando. Você pode, quando está ensinando para uma classe de crianças, ou ensinando seu filho em casa a palavra de Deus, você pode estar ensinando a um futuro ministro de Deus. Você pode estar ensinando os primeiros passos na fé a uma moça que será uma missionária, uma moça que será uma médica e que glorificará a Deus ali, ou será uma professora, ou será uma dona de casa, ou será uma mãe que glorifique a Deus, ou qualquer outra atividade. Você está contribuindo para a formação daquela criança, a formação espiritual e a formação da vida dela. Isso é algo grandioso. Então nós não devemos menosprezar essa atividade.
Dar aula para criança não é besteirinha na igreja. É uma atividade extremamente importante, que está guiando essas crianças para a vontade do Senhor. E às vezes tem crianças que vêm para a igreja, e na igreja é o único lugar onde ela escuta a palavra de Deus. Porque em casa ela não escuta. Então por isso nós devemos nos preocupar muito com a educação. Não existe educação neutra, nem neutralidade na visão da educação. Ou Deus está no centro, ou Deus não está. É sempre assim. Então, o problema do ponto de referência. Toda educação parte de dois pontos, de um porto de referência. A exemplo disso temos sistemas que partem do homem como um mero animal racional e não como ser adorador. Reduzem o homem apenas à razão e não como alguém religioso. Há sistemas que fazem isso, sistemas de educação. Outros sistemas que partem de ideologias político-partidárias, que ou subjugam o homem a ser absolutamente governado pelo Estado, em suas decisões de forma intervencionista e totalitária, ou um sistema antropocêntrico e individualista. Há muitas nossas crianças e adolescentes que estão na escola recebendo pregação de professores que são comprometidos com ideologias, com partidos. Aqueles professores não são professores, são pregadores de ideologias. E aí, quando o pai e a mãe caem na real, seu filho já está dizendo que namorar com outro menino é normal, que igreja é negócio de gente sem juízo, gente que não pensa. Aí se pergunta, onde foi que essa criatura escutou isso? Na escola. De quem? Dos amigos? Não, do professor. Do professor. Porque aqueles pais confiaram cegamente na escola. Não, ali é tudo gente boa. Tudo que ensinaram dali, olha, meu filho, tô de olhos fechados, para o que estão ensinando lá. Nunca faça isso. É preciso sempre saber o que a criança está aprendendo, está recebendo, porque ela está sendo formada em todo aquele período, todo aquele processo. E nós temos o que nós chamamos de teorreferência, ou Deus como referência, onde Deus é o ponto de referência para educação. Então a importância desse assunto para a igreja. O assunto tem grande importância porque temos muitos cristãos trabalhando nas áreas de educação fundamental e superior, mas poucos com sólida formação cristã intelectual. Isso é um problema, porque muitos desses irmãos interpretam o mundo por lentes de seus campos de saber, psicologia, sociologia, filosofia. E o pior é que acabam interpretando a própria fé e a escritura pelas lentes da ciência. Não deve ser assim, mas o contrário. A cosmovisão cristã interpreta todas as coisas, toda a criação e os campos de saber. Vou apontar alguns problemas que ocorrem quando não damos importância a essa questão. Primeiro, muitos dos jovens e crianças sofrem verdadeiros bombardeios à sua fé nas escolas e universidades. Em muitos casos, suas igrejas não possuem nenhuma consciência desses conflitos e, com isso, esses jovens não têm respostas cristãs a essas demandas intelectuais. A fé cristã não é burra, nem ignorante. Precisamos dar respostas e temos essas respostas. Segundo, quando não primamos por uma sólida educação a nossos jovens e crianças, somada a uma cosmovisão cristã, estamos preparando mais secularistas para o mundo. A consequência disso é que muitos pais depois não entendem por que seus filhos abandonaram a fé. Eles precisam de instrução sobre a visão transformadora do cristianismo para um mundo caído. Depois, muitos cristãos são seculares. Vivemos numa era de consumo idólatra. O mundo continua idólatra, como sempre. Nossa pregação e ensino devem denunciar os ídolos do nosso tempo. Quando não fazemos isso, estamos em fraqueza diante dos desafios missionais que estão à nossa frente. É propósito da igreja possibilitar que pessoas que vêm de contextos diferentes pensem concordemente no Senhor. Filipenses 4:2. Portanto, observe como é fundamental que líderes eclesiásticos trabalhem na formação da cosmovisão da igreja. Isto é, que trabalhemos o coletivo com vistas à formação da cosmovisão do indivíduo.
Então, como é que a igreja ensina as pessoas a terem uma cosmovisão bíblica? Ensinando a Bíblia. Toda a Bíblia. Para mim, particularmente, o melhor método para isso é a pregação expositiva. Porque você ensina todo o conselho de Deus. Então, a pregação expositiva vai contemplar todas as áreas. Todas as áreas. Por exemplo, vocês estão estudando Gênesis. O que você aprende ali? Conflitos entre irmãos. Insubmissão feminina. Logo no começo, né? Logo no começo. Aí você tem Sodoma e Gomorra, problema da homossexualidade. Aí você tem quando Abraão nega que Sara é mulher dele. A fraqueza de Abraão em desempenhar o seu papel de líder dentro do seu casamento. Aí você tem Torre de Babel, quando a cultura deseja se colocar acima de Deus, ou quando os homens querem levantar uma cultura contra Deus. Então você tem ali o dilúvio, né? Há também a mesma questão cultural, quando uma cultura se levanta contra Deus e não ouve as repreensões do Senhor. O que é que Deus faz? Julga a cultura. Então, somente em Gênesis, para termos como exemplo, nós temos várias orientações sobre o relacionamento do cristão com a cultura. Então, à medida que a igreja vai aprendendo expositivamente a Escritura, ela vai aprendendo a ler o mundo, a aplicar aquela mensagem à sua vida, sua área de trabalho, sua área de atuação, sua família, etc., né? Então, algumas aplicações. Vocês querem perguntar alguma coisa? Sim ou não? Então vamos lá, algumas aplicações. Primeiro, não existem pessoas sem educação. Só existem pessoas mal educadas. Isso significa que pode haver pessoas sem educação formal, que não foram guiadas devidamente na moral, mas não significa que não aprenderam nada. Fomos programados pelo Criador para sermos aprendizes. Estamos sempre aprendendo, tanto o que é certo quanto o que é errado. Você já teve essa experiência, com certeza, de você conviver com uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar e às vezes ela não sabe nem ler, mas ela faz coisas que uma pessoa que sabe ler não faz. Aí você tem aquele irmão ou aquele senhor que nunca aprendeu a ler, mas ele constrói uma casa. Ele faz toda a parte elétrica, ele faz toda a parte de encanação, ele faz tudo. Mas, rapaz, como é que a pessoa pode fazer um negócio desse? Porque não existe apenas um tipo de educação, um tipo de formação. Ela não teve aquela formação intelectual. Mas ela, como diz o texto aqui, foi programada para aprender. E ela aprendeu. Não é? Você tem aquela mulher que nunca estudou, mas ela sabe cozinhar. Ela sabe cuidar dos filhos. Ela sabe cuidar da casa. Ela trabalha, sei lá, com alguma coisa. Então, ela aprendeu. Então, todos nós somos programados para aprender. Todos nós temos capacidade de aprender. O problema é que nós... Problema não. A questão é que nós direcionamos a nossa inteligência para algumas coisas e para outras não. Porque nós temos facilidades com algumas coisas e outras não. Segundo, portanto, a educação não é apenas o currículo escolar de aprendizagem, nem apenas os princípios que aprendemos no lar, mas todo o processo de comunicação de conceitos, de valores, modelos que transmitimos a outros. Terceiro, adultos sempre ensinam, mesmo quando não percebem. Crianças sempre aprendem. Isso aqui é de fazer tremer. É um pai e uma mãe. Né? Todas as nossas ações estão ensinando. Todas. Na igreja também, para os líderes. Todas as nossas ações estão ensinando. E as pessoas estão recebendo aquilo. Estão aprendendo com aquilo. Perguntas? Não? Vamos dar uma paradinha. A próxima parte é bem rapidinha. A gente vai tomar uma água aí, se vocês quiserem ir no banheiro. E a gente volta já já. Certo? Uma pessoa culta, aquela que gosta de ouvir música clássica, apreciar quadros e tal. Então aquela pessoa tem cultura, mas na realidade essa não é o único uso da palavra cultura. Cultura é tudo que é produzido pelos homens. Né? Nós somos criaturas que constroem a cultura. Quando Deus diz a Adão para ele cultivar o jardim,
Aquela é uma ideia de criação de cultura, do seu trabalho. Trabalho é uma ferramenta para a formação de cultura. Então, quando nós dizemos, por exemplo, a cultura nordestina é muito engraçada, né? Eu fui visitar uns irmãos um dia desses, né? Tinha lá uns parentes deles. Aí depois eu fiquei rindo, né? Como o nordestino é engraçado. Aí um dos parentes disse: não, eu já vou me embora. Aí a pessoa da casa fez: não vá não, rapaz. Ele já foi abrindo a porta: não vá não. Fica mais um pouquinho, não vai se embora agora não. Aí a outra pessoa fez: eu vou embora também. Disse: não vá não, toma, sua sacola tá aqui, ó, sua sacola. Não vá não, rapaz, fica mais um pouquinho. Mas toma, sua sacola já tá aqui para você ir embora. Então, o vá não, em muitos contextos nordestinos, não é desejando que a pessoa não vá. É apenas uma questão de educação. Tipo, eu vou dizer que não quero que ela vá embora, mas eu quero que ela vá, porque já está aqui faz tempo e está na hora já de partir. Então, tudo isso faz parte da cultura. A gente gostar de comer um tipo de comida, a gente gostar de ouvir um segmento musical, é muito... por exemplo, no Nordeste nós temos a apreciação do forró, por exemplo, de forma muito intensa. Com o tempo, né, a internet vai popularizando os gêneros para o Brasil todo. Mas no Nordeste é muito forte esse gênero musical, está muito ligado à nossa cultura aqui, não é como o shot, né, o chachado, os ritmos ligados à cultura nordestina. Você vai ter em outra região do Brasil o sertanejo, né, você vai ter em outras regiões do Brasil o samba, né? Então isso são elementos culturais, é parte da produção dos homens. Então a cultura, ela vai desde a produção artística até a forma que nós construímos nossas casas, até a forma que nós aguamos nossas plantas, até a forma que nós pintamos a parede da nossa casa. Tudo isso é cultura, é fruto do nosso trabalho, é fruto da nossa imaginação, fruto do que nós estabelecemos. Então a educação está muito ligada com essa questão da cultura. Se a cultura está se desenvolvendo para um caminho que está a afastar-se de Deus, né, como é o caso da cultura brasileira, a cultura brasileira é católica, assim, em tese, né, católica não praticante, do tipo, ela diz que ela vai para a missa, mas a pessoa sai da missa e vai para o candomblé, sai da missa e vai fazer qualquer outra coisa que é contrária até ao próprio catolicismo, né. Engraçado é que no meio evangélico vai acontecendo a mesma coisa e é um processo de secularização no meio evangélico e também no meio reformado, né, pessoas que acabam tendo um tipo de identificação com a teologia reformada e com as igrejas reformadas e acabam entendendo que a fé reformada é apenas uma questão intelectual, porque são igrejas que há estudo, são igrejas que raciocinam, que pensam, que a pregação é diferente, não é gritaria, é ensino da Bíblia. Então existem pessoas que relacionam a fé reformada apenas com a questão intelectual, não com a questão prática. Então é possível achar reformados com a cabeça bem grande de teologia, mas com a estrutura espiritual desnutrida. Ela tem muita informação de teologia, mas não tem vida espiritual robusta. Então esse tipo de anomalia acontece no nosso meio também. Então isso é um tipo de cultura secular que está entrando dentro das igrejas, né? Você ser reformado, sabendo explicar os 5 pontos do calvinismo, 5 solas, não sei o que mais lá, mas a sua vida é uma vida pecaminosa, é uma vida secularizada, é uma vida que não glorifica a Deus. Então esse é um tipo de cultura que tem encontrado muitas igrejas também. Então o Timothy Keller diz o seguinte: nossas críticas à cultura não terão poder de persuasão a menos que estejam baseadas em algo que possamos endossar nas crenças e nos valores dessa cultura. Ele está dizendo que nós precisamos dialogar com a cultura, ver o que há de positivo e o que há de negativo na cultura e fazermos as críticas corretas pelo que nós conhecemos da cultura. Então, o que é cultura? Basicamente, nessa primeira definição, é a atividade do homem como portador da imagem de seu Criador, de dar forma à natureza para os seus propósitos. O homem é uma criatura cultural e a civilização é apenas o lado externo da cultura. Ou seja, a civilização é o que nós produzimos, é algo que já estava na nossa mente, que começa na nossa mente e chega a materializar-se. Então, cultura não é algo neutro, sem conotação ética ou religiosa. As realizações humanas não são sem propósito, mas buscam alcançar determinados fins, que são tanto bons como maus. Sendo o homem
um ser moral, sua cultura não pode ser amoral. Sendo o homem um ser religioso, sua cultura também deve ter orientação religiosa. Não há cultura pura, no sentido de ser neutra quanto à religião ou sem valores éticos positivos e negativos. E aí o Schaeffer, né, esse rapaz bonitão aí com esse cavanhaquezinho, diz o seguinte: existe um fluxo para a história e para a cultura. E o modo de pensar das pessoas é o fundamento e a fonte deste fluxo. As pessoas são únicas no mundo interior da mente. O que elas são em seu mundo de pensamentos determina como elas agem. Isso é verdade tanto para o conjunto de valores quanto para a sua criatividade. É verdade para suas ações coletivas, tais como suas decisões políticas. E é verdade para a sua vida pessoal. As consequências da sua visão de mundo fluem por entre os seus dedos ou por meio de sua língua, em direção ao mundo de fora. É verdade tanto para o formão de Michelangelo quanto para a espada de um ditador. Então, Schaeffer está dizendo que o que sai pela boca e o que as mãos empreendem, o trabalho das mãos, é fruto dessa compreensão interior do mundo e do que deve acontecer no mundo através das minhas ações. Então, quando nós vemos, tanto na política, no jornalismo, na arte, de modo geral, na música, em especial, na religião, tudo isso são elementos que formam a cultura. Logo, se você planta uma igreja numa favela, por exemplo, e pessoas ali começam a conhecer Jesus, começam a serem transformadas pelo Evangelho, haverá não apenas uma mudança espiritual naquela favela, haverá uma mudança cultural. Porque aquelas pessoas que estão ali, que antes eram drogadas, não vão ser mais, que eram viciadas, não vão ser mais, que viviam na prostituição, não vão ser mais, que viviam na bandidagem, na vagabundagem, não vão ser mais, porque foram transformadas pelo Evangelho. Então o Evangelho tem o poder de transformar uma cultura. Não é? Então é isso que Schaeffer está falando, que a coisa começa dentro, então ela toma forma fora. Por isso a importância de nós estarmos envolvidos com a cultura. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Como a educação se relaciona com a cultura? Felipe Fontes. Podemos concluir que, de acordo com uma perspectiva cristã, o conteúdo da educação é imediatamente a revelação de Deus, e finalmente Ele próprio. Isso diz respeito, de maneira mais forte, à educação cristã, mas não exclui a educação secular. Nesta, assim como naquela, a revelação de Deus e, finalmente, Ele próprio estão sendo conhecidos. Essa é a razão pela qual, mesmo na educação secular, encontramos algum ensino verdadeiro. Porque onde tem verdade, a verdade é de Deus. Então, se um ateu está dizendo uma verdade, se é verdade, é fruto da revelação geral de Deus. Em qualquer campo científico. Então, por isso os cristãos não podem se isolar do mundo. Jesus não nos chama para nos isolarmos do mundo. Jesus nos chama para sermos luzeiros nesse mundo. Agora, é como ele diz aqui, a relação disso com a educação, da cultura com a educação, é a revelação de Deus. Se nós não tivermos essa compreensão quanto cristãos, se isso não ficar claro na minha cabeça, como é que como empresário eu serei um empresário cristão? Como é que eu negocio como um cristão? Quais são as diretrizes que a Bíblia me dá? Não é quando eu receber um cliente na minha loja, Pai do Senhor Jesus. Não é, a ideia não é essa. Eu vou ler um versículo, eu vou dar o troco ao Senhor, mas eu vou ler um versículo para o Senhor. A ideia não é essa. Você pode fazer isso se tiver oportunidade. Mas a ideia não é essa. A ideia é você ser o mais justo e o mais correto e o mais produtivo empresário que você possa ser. De forma correta, honesta, transparente. Você deve usar os meios lícitos, você deve usar os meios disponíveis que não ofendem a Deus nem ao Evangelho e ter um trabalho comercial da melhor forma que você possa ter. Seja no comércio, seja em qualquer outra área. Então, se você é um chefe de obra, se você é um pedreiro, se você é um marceneiro, se você é um mecânico, você deve fazer da melhor forma que você possa fazer. Se você é um vendedor, seja o melhor vendedor que você possa ser, porque Deus estará sendo glorificado naquilo. Não é? Um sapateiro perguntou a Lutero como ele faria para glorificar a Deus. E Lutero disse, você não cobre nem pouco nem muito, cobre o justo.
pelo seu trabalho e Deus será glorificado, seja o melhor sapateiro que você possa ser, né? Então esse é o nosso relacionamento com a cultura, e a educação tem tudo a ver com isso, né? Então a educação, desde as crianças até os idosos, tem a ver com isso, tem a ver com a nossa relação com a cultura. Então, em Gênesis 1 e 2, nós temos alguns exemplos. Vejam, Deus reorienta a visão de mundo dos hebreus depois de 430 anos no Egito. E é quando Gênesis é dado, né, ao povo. O povo já estava no deserto. Quanto à origem do mundo e dos homens, Deus responde a pergunta: de onde viemos? Então, Gênesis 1 e 2, Deus responde essa pergunta. Veja que Deus está moldando a cosmovisão dos hebreus, que passaram mais de 400 anos no Egito. Está dizendo qual é a origem do povo. Segundo, Deus cria Adão e fala com ele na viração do dia. Deus responde a questão: por que estamos aqui? Deus instrui Adão e ensina como ele deve viver. Mandato social, mandato cultural, mandato espiritual, que vocês conhecem muito bem. Então Deus está respondendo a pergunta: por que nós estamos aqui? Adão já sabia de onde ele tinha vindo e agora ele estava sabendo, nas instruções do Senhor, por que ele estava aqui. Terceiro, Deus ordena que o homem cultive a terra e guarde o jardim. Que o homem trabalhe, que o homem produza. Isso glorificaria a Deus. Não é só o ato de evangelizar que glorifica a Deus. É o ato de trabalhar também que glorifica a Deus. O ato de ser pai, de ser mãe, de ser irmão, de ser amigo, de ser membro da igreja, de fazer qualquer atividade na sua vida, isso glorifica a Deus. A ponto de Paulo dizer: se você come e você bebe, faça isso para a glória de Deus. Então até a sua atividade de comer e de beber deve glorificar a Deus. Quarto, Deus lhe dá mandamento para não pecar. Deus o instrui da melhor maneira de viver em obediência ao Criador. Então, a educação formal na escola ou no ensino doméstico não é a única forma de relacionamento do indivíduo com a cultura. Somos seres culturais, nós já somos seres culturais. A cultura se relaciona com nossas relações, sejam sociais, educacionais, alimentícias, fraternais, espirituais, religiosas e artísticas. Essa questão alimentícia aqui é interessante. Perceba que muitos de nós, muitas vezes, quando estamos vivendo em processos ou em momentos de ansiedade, nós temos a tendência de engordar, porque nós comemos mais. A ansiedade faz com que a gente faça isso. Ou a tendência de emagrecer. Então, as nossas emoções, às vezes, têm a ver com o que nós comemos. Como nós nos comportamos. Então, veja como nós somos seres culturais. Então, tudo isso tem a ver com a nossa convivência em vários espaços diferentes. Então, não podemos fugir da cultura, somos criadores dela. Algumas aplicações que vocês já estão morrendo de fome, um cheiro de cachorro-quente aí, misericórdia. Já foi de propósito, já para acabar logo, bota logo aí, abre a janela para ele sentir o cheiro da panela. Meu amigo, tá difícil, estou desconcentrando aqui. Algumas aplicações. Devemos ensinar as nossas crianças, usando métodos diversos, e lhe mostrarmos a importância de termos Deus no centro de tudo. Passeios em contato com a natureza pode nos dar grandes oportunidades de ensinarmos a elas sobre o Deus Criador. Não é? Veja que são atividades normais da vida. E às vezes a gente liga a espiritualidade apenas à igreja. A igreja tem o seu lugar e nada substitui a igreja. Mas nós podemos educar crianças, adolescentes, jovens a nós mesmos, observando, por exemplo, a criação. E você já viu, com certeza, o mar. Eu não sei qual é a sensação que você tem quando vê o mar. A minha sensação, a minha mente remete logo ao atributo da grandeza de Deus. Então, quando eu vejo, por exemplo, árvores, quando eu estou num lugar que tem muitas árvores e tem muito vento, não é? Eu percebo ali o cuidado de Deus em manter os homens, em fazer com que a criação respire, né? E nós possamos respirar também. Então Deus vai sustentando a criação. Nós aprendemos muito com isso. Imagine que você está caminhando com um grupo de crianças, ou com seu filho, ou com um sobrinho, ou com alguém, num lugar bem arborizado, vamos dizer, tipo um bosque. E você começa a sentir essa brisa, esse frescor daquele lugar, o verde das árvores, o canto dos pássaros. Então veja como Deus enche aquele lugar de beleza. Como Deus enche aquele lugar de tranquilidade. Então essa é uma obra do Criador. Então você é levado também a pensar
com base nessas obras do Criador, na natureza, que Deus é esse Deus que traz tranquilidade através desse cenário, é o mesmo Deus que acalma seu coração atribulado. É o mesmo Deus que fala com você nas suas aflições. É o mesmo Deus que diz a você que o seu coração deve descansar nele, não deve estar ansioso, que ele está escutando suas orações. Então a criação pode nos comunicar muita coisa, quando nós já sabemos, já conhecemos a revelação especial na Escritura. Então, depois, Jesus usava métodos diversos no ensino, mas sempre aplicando aos desafios de tempo e de espaço. Não devemos apenas conhecer a Escritura, devemos saber interpretar o mundo ao redor e aplicar isso à vida ordinária de quem nos rodeia. O livro de Provérbios nos ensina isso poderosamente. Lembre do exemplo da preguiça dado pela vida da formiga. Veja como Deus nos ensina no livro de Provérbios, através de um setozinho, que nós não devemos ser preguiçosos. Então, a criação é um indicador e é um método que nós podemos usar para ensinar as nossas crianças. Então, qual é a nossa maior missão na cultura? É ser advogado, presidente, não sei o que lá? Não. Qual é a nossa missão na cultura? A nossa maior missão na cultura? Sermos cristãos verdadeiros. Porque se formos cristãos verdadeiros, seremos melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores amigos, melhores irmãos, melhores pastores, melhores músicos. Seremos bem melhores se nós formos verdadeiramente cristãos. Não é? A nossa vida de fé não está privada e não deve estar privada à igreja ou apenas a um tipo de prática religiosa particular que não sai da nossa casa e que não sai da nossa igreja. Nossa fé deve ser vivida em todos os momentos, em todos os âmbitos. Assim, nós estaremos influenciando a cultura. E assim nós estaremos nos ensinando e ensinando aos pequenos, aos adolescentes, a glorificarem a Deus no mundo. Amém? Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem comer? Vamos orar? Senhor, te louvamos por essa oportunidade de aprendermos, de refletirmos, ainda que em um tempo breve, mas o Senhor nos concede a possibilidade de refletirmos sobre assuntos relacionados à vida, à realidade, aos homens, a Deus, relacionado à Tua Palavra. Nós pedimos que o Senhor abençoe esta congregação, abençoe esse trabalho aqui, continue dando graça aos Teus filhos na caminhada, enchendo seu coração de desejo por aprender a Sua Palavra e vivê-la. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Amém.